Bem-vindos a mais um podcast Pingo no Y com a nossa visita especial, Sheila Girardello e Jeff Oliveira. Vocês estão bem, pessoal? Obrigado por estar escutando a gente. E aí, como foi a viagem, Sheila? Maravilhosa. Veio só para isso hoje, né? Só para isso. Estar aqui com vocês é muito importante. E Jeff, você tem uma relação com a Sheila já há bastante tempo. Sicredi Planalto Central, Sicredi Cristalina, Planalto. mas Goiás ali, DF, né? São quase 3 anos de parceria aí, uma história Que projeto bacana. lá, Jeff? É um projeto de gestão por propósito, com muitos entregáveis lá e uma história muito bacana sendo construída. Sua segunda casa nos últimos 3 anos, né? Bastante, hein? Indo bastante para lá. Que bacana. Então vamos falar sobre mulheres de negócio. Sheila é uma mulher de negócio, uma das poucas mulheres de negócio no mercado financeiro, no cooperativismo. A gente sabe que esse mercado de negócios, o funil para as mulheres é menor, apesar de 60% a 70% dos colaboradores, tanto do cooperativismo quanto do mercado financeiro, são mulheres. Exatamente. Mas para chegar à alta liderança, como você chegou, como uma diretora executiva, é desafiador. Com certeza. É desafiador. Tem que provar mais do que os homens e a gente admira isso, né? Inclusive, na Yasaka, Jeff, todas as nossas líderes são mulheres. Verdade. E Legal. nós temos 9 sócios e 9 sócios homens e 6 sócias mulheres, né? E nosso público também, da nossa equipe, mais de 60% é mulheres. Lá também, né? Na cooperativa? Sim, a cooperativa é em torno de 67%. 67% mulheres. Exatamente. Você sabia que só existe uma presidente mulher de Central? Não. Que é a AIFA, lá do Cicobi União. União do Mato Grosso. Cicobi União do Mato Grosso. É a Sim. única presidente mulher de Central. Eu descobri ontem, porque eu estava ontem lá no Banco Central, com o Harold lá do Departamento de Desenvolvimento. Ele falou, é a única presidente de Central mulher. É a AIFA. Então, a gente se pergunta, né? Apesar que nós vamos conhecer um pouquinho mais você, se pergunta, por que tantas mulheres trabalham no cooperativismo e tão poucas estão na alta liderança? Né? Mas antes disso, você tem algumas perguntas, não tem? Boa, Jeff? separamos aqui algumas perguntas para Sheila. Sheila, prazer estar aqui com você, um privilégio. Realmente, Jeff. Sempre bem recebido quando estou lá e é um prazer receber você em nossa casa também. Ô Sheila, conta um pouquinho como é que iniciou sua carreira, né? Como é que iniciou essa trajetória enquanto mercado financeiro, enfim, conta um pouco mais. Então, eu comecei muito jovem, quase um bebê, uma criança, aos 20 anos no sistema financeiro, na época Itaú. E estava no finalzinho da minha faculdade ali, já quase formando, e De me quê? apaixonei. Faculdade de quê? Em Direito. Não tem Direito? nada a ver. Mas aquele sonho de sempre querer transformar o mundo. E no Direito eu não via muito isso enquanto perspectiva. E eu me apaixonei pelo sistema financeiro. Quando eu entrei, era para ser um estágio e que acabou sendo uma carreira realmente da qual eu desenvolvi. Foram mais de 16 anos no Itaú, passei pelo Santander e já estou aí há quase 8 anos no cooperativismo. Que função que você entrou na cooperativa? Na cooperativa eu entrei como gerente regional, lá na cooperativa no Mato Grosso. Certo. Cooperativa de lá. E aí eu vim convidada para assumir diretoria executiva aqui na Planalto Central. Que legal. Então foi esse o processo. Mas foi uma questão de amor mesmo pelo sistema financeiro. Foi onde eu pude vislumbrar, na verdade, o quanto eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu atendia lá no Itaú ainda, quase que jovem aprendiz ali, as senhorinhas do INSS, eu sentia que eu podia fazer a diferença na vida das Tanto o pessoas. banco quanto a cooperativa é importante para um país, né? Os Sim. bancos têm os seus papéis, as cooperativas têm outro. Para você, o que mais te inspira no cooperativismo para viver esse propósito, esse significado no trabalho, essa paixão que você tem? É esse amor por aquilo que a gente faz. E o cooperativismo, quando eu vim para o cooperativismo, eu falava assim, me belisquem, falem que isso é verdade. Porque eu não acreditava que alguém poderia estar me remunerando para fazer o que eu tanto gostava e com um propósito, com amor àquilo que a gente fazia, com uma causa. Então, o fato do cooperativismo ter esta causa, de ser a cooperação e não uma competição, me encantou muito. Fez com que eu quisesse ainda mais estar presente nesse mercado. Eu tive um parênteses aqui, o Túlio, meu sócio, inclusive está aqui sentado com a gente, trabalhou junto com o Carlos Rolim, que está na FG Coop hoje. Uhum. E o Carlos Rolim também foi convidado, ele veio do City, foi convidado para assumir a diretoria de uma cooperativa. E quando o presidente terminou de dizer para ele o que era uma cooperativa, o Carlos Rolim foi até a janela, abriu e olhou para baixo, e o presidente falou, o que você está fazendo aí? Ele falou, eu estou vendo a fila. Mas que fila? A fila de gente que tem que estar querendo abrir conta aqui, porque isso é mágico, né? É mágico. É mágico, o cooperativismo é mágico. Muito legal.
Tem mais aí, Jeff? Bora. E aí você trouxe um dado importante, caso sobre a liderança feminina, né? No mercado financeiro, dentro do cooperativismo. E eu queria ouvir um pouco da Sheila, qual o maior desafio que ela encontrou para poder assumir esse cargo de liderança tão importante que ela exerce? Jeff, meu maior desafio foi não me tornar homem, não me masculinizar. Porque por muito tempo, enquanto estava no mercado financeiro, você tinha que assumir não características físicas, mas características emocionais, de ser muito dura, de ser muito incisiva, para conseguir ganhar esse espaço. Então, quando eu vim para o cooperativismo, eu percebi que eu poderia ser diferente. Eu tive a oportunidade de ser eu mesma, sem precisar ter esse processo de assumir posturas muito masculinas, de ser muito independente. Então, assim, nós, enquanto mulheres, podemos ter isso. Nós não precisamos nos equiparar aos homens para ter aquilo que nós temos de propósito. Que bacana, Sheila, você está falando isso. Não sei se você sabe, você está com um terninho, né? Sim. Você sabe por que o terninho é uma réplica do modelo masculino? Por quê? Exatamente para isso, para a mulher tentar se equiparar, pelo menos Nos vestimentas, para entrar nesse mundo tão Sim. masculino. O mundo é machista, a gente sabe disso, né? Exato. São poucas profissões que... Por exemplo, a construção civil, são poucas mulheres na construção civil. Lógico, o homem tem testosterona, ele é mais forte que a mulher. Então, essas profissões que exigem mais do físico, né, no tempo, tudo, realmente o homem acaba dominando. Mas nos negócios, as mulheres são muito melhores, você sabia? Por que não? Eu acho que pela intuição. A intuição é algo que faz a diferença. Exatamente. E tem uma coisa, falam que a mulher fala 40% mais que os homens. É. Você sabia que isso é verdade? Sim! Não sei se você Experiência sabe. própria, eu tenho um monte de funcionários. Eu não fiz USP, mas eu tive uma namorada que estudava na USP e eu levava ela para fazer um curso de letras. Enquanto ela fazia o curso de letras, eu ficava andando na USP e aí eu descobri que antropologia lá. E eu assisti 2 anos de antropologia na USP sem ser aluno da USP. E na época das cavernas, os homens, eles saíam para caçar. Então, a inteligência espacial do homem se desenvolveu mais. É por isso que a gente tem melhor inteligência espacial. Você sai para caçar, tem que saber onde você está. E segundo, os homens vão caçar quietos. Sim. E as mulheres nas Faz cavernas sentido. costurando o quê? Olha, se seu marido trouxer caça hoje, você vai comer. Mas se ele não trouxer, eu é que vou comer. Então vamos fazer um acordo que se seu marido trouxer, quando eles forem embora, porque eles são muito competitivos, a gente racha, alimenta nossos... Então elas ficavam fazendo acordos. As articulações. Articulações. Então a gente sabe que a mulher articula e costura melhor as alianças, né? Então por isso que as mulheres na gestão, elas se destacam. Sim. Né? Muito legal. E o estresse e a pressão? Porque a gente sabe que o mercado financeiro, tanto em cooperativa, quanto em mercado financeiro tradicional, eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea, eu quero o ovo. Como que é isso para você, Sheila? Eu falo que é o grande desafio, né? A gente conseguir lidar com a pressão de não perder a humanidade, de não perder o nosso lado sensível com as pessoas, de cuidado, mas não deixar também o outro lado desamparado, que é o lado do resultado. A gente tem que ter esse equilíbrio. Então, a pressão, ela vem e a gente tem que aprender a controlá-la. E controlar com processos de terapia, com mentoria, com pessoas que podem nos agregar. Eu costumo dizer muito assim que a liderança, ela é algo... Vamos fazer uma analogia com uma árvore. Quando você entra numa empresa, você é lá jovem aprendiz, estagiário, os cargos iniciais, você é a raiz daquela árvore. Então, com o passar do tempo que você vai subindo na liderança, você vai cada vez crescendo mais e cada vez a liderança ela é mais sozinha. Quando você está lá como gestão, como eu, como diretor de uma cooperativa, eu sou uma folhinha lá na ponta. E aí a gente olha o impacto. Quando dá uma ventania, a raiz não sente a ventania. Mas quando dá a ventania e você está lá em cima como uma folha, você sente. Então, fazendo essa analogia, a gestão ela acaba sendo muito solitária, ela tem muita intempestividade, porque ocorre muitos ventos, e que é natural da gestão. E ela é um movimento em que você tem que aprender a se segurar naquilo que é essencial. Então, é voltar talvez às raízes, é ter uma equipe de confiança, buscar esse apoio em pares e parceiros. Eu acho que isso é fundamental para controlar o estresse. Não vou dizer que ele não existe. Ele existe sim e quase que diariamente, mas a gente tem que achar ferramentas para ter ele sob controle, né? Eu vi uma charge agora muito legal, né? O cara com uma pedra em cima das costas e ele com a mesma pedra num carrinho.
não é o tamanho da pedra, é como você carrega essa pedra. Sim. Como você carrega essa pressão, né? Então você volta para as raízes, terapia, apoio, mentorias, discussões, isso você acaba carregando essa pedra de uma forma diferente. Mais leve. Que legal. E até conhecendo um pouco a Sheila melhor, mãezona que eu sei do jeito que ela é, né? Como é que você tem conseguido equilibrar essas responsabilidades profissionais e pessoais? Quantos filhos? Tenho 2. Quantos anos? 25 e 20. Ah, já estão. Eles estão ajudando a carregar a pedra. Eles estão ajudando a carregar a pedra. Mas é difícil. O Jeff sabe um pouquinho da minha história. É muito difícil lidar com a distância. Eu nunca tinha ficado longe deles. Há 3 anos e meio, 4 anos, quando eu aceitei o desafio ali da Planalto, eu acabei deixando eles ficarem em Mato Grosso, cada um com a sua vida. Os 2 fazem faculdade de medicina. Então foi muito desafiador. Os 2 medicina? Foi muito desafiador compor este equilíbrio. Mas uma coisa que eu faço muito, Jeff, é a questão da qualidade. Eu me dedico muito ao meu trabalho. Quando eu chego no trabalho, eu chego no trabalho. De corpo, alma e coração, como eu costumo dizer. Sim. Mas quando eu saio do trabalho também, eu me permito isso, a ter uma rotina de 6 horas da tarde no máximo, estar fora do trabalho, ter uma rotina de atividades, fazer algo que eu gosto também é com intensidade. Então, acho que essa intensidade dos 2 lados fazem com que a gente consiga manter esse equilíbrio. E assim, nós vamos rechear você de perguntas, porque esse é um podcast para inspirar. Sim. Inspirar todas essas mulheres de negócio a chegar a cargos mais altos, já que elas são tão importantes para o negócio e o mundo ainda, o funil é pequeno para isso. Então que esse podcast inspire muitas mulheres. Com certeza, é o propósito. O propósito é esse. E a Sheila tem um bordão, viu? Todo mundo usa lá na cooperativa e já espera quando ela chega em qualquer encontro. Qual que é? Qual que é, Sheila? Bom dia com alegria. Todo encontro assim, onde eu chego eu falo que eu causo barulho, é o bom dia com alegria. Eu parto da teoria aqui, você vai ter que viver o dia do mesmo jeito, com alegria ou sem. Então o entusiasmo, o querer fazer diferente, o trazer alegria para perto faz toda a diferença. Você tem um hobby? Alguns. Fala um. Então, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ir pra massagem, eu gosto muito, não gosto de esporte, não vou mentir aqui, eu odeio atividade física. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, assim, mas eu tenho algumas coisas que eu gosto que você tira esse estresse também. Então, não é só a mentoria ou a terapia, momentos de relaxamento, você vai com intensidade. É o momento do ponto zero, né? De colocar a cabeça no ponto zero, de conseguir não pensar em nada. É a coisa mais difícil que existe no mundo. Falou de trazer, mas é um momento de desconexão mesmo. De sentar e olhar para o aleatório. Já foi com intensidade na massagem. Na hora que eu começo, eu desligo mesmo. Desligo. Sim. Então é muito nesse sentido, de estar no momento presente. Eu acho que esse é o grande desafio do ser humano. Conseguir estar no momento presente faz toda a diferença. Faz. Esse é desafiador. 1 segundo ao futuro, nós estamos ansiosos. 1 segundo ao passado, estamos nostálgicos. Exato. Sabia que existe uma palavra, né, bíblica, que é o tempo de Deus, que chama Kairos. Kairos é estar aqui em 100% do tempo, né? Exatamente. E é desafiador para o ser humano, né? Com certeza. Eu acho que o dia que nós dominarmos essa arte, a gente vai estar na plenitude. Deixa de existir ansiedade, deixa de existir a depressão. Você tem que viver o momento agora. Eu tô fazendo caminhada e corrida com a esposa, né? Aí não tem como pensar em nada também, né? Nada. E quando eu tô ouvindo música, a mesma coisa. Sério? Adoro ouvir música, meu rock and roll. Eu tenho TDAH, né? E TDAH, ele tem ônus e bônus. Eu perco a atenção, mas quando eu amo, eu tenho hiperfoco. E hiperfoco eu fico 8, 9 horas fazendo alguma coisa, né? Então eu faço caça submarina, a gente desce e pega peixinho. E o Túlio e o Williams, que são meus sócios mais próximos, né? Que sabem que eu sou mais agitado, eles falam, cara, eu não sei como que você consegue mergulhar. Porque tem que ter tanta concentração para descer, você não tem cilindro, não tem nada. Eu falo, lá é meu hiperfoco. Eu acho que é o único lugar onde eu consigo realmente desligar a chave. E meu filho também tem TDAH. E ele tá indo junto contigo, né? Sabe por quê? Porque o pé não cai longe a manga não cai longe do pé, né? Sim. Então ele também tem hiperfoco e mergulho, cara. Que é muito legal, que é outro jeito que a gente também desliga, né? Quando você tá falando, como que eu desligo aquilo e ligo o relaxamento? Como eu desligo o relaxamento e ligo o trabalho? Como eu desligo o trabalho e ligo a família? Só que a gente sabe que a vida é uma só. Então não dá para tirar os problemas de casa para levar para não levar para... É realmente administrar. Como que você desassocia? Essa atenção, né?
Como desassociar, né? Não tem, eu falo que se falava muito, deixa os trabalhos em casa, você não tem como, é um indivíduo único, você tem que ter este movimento de respeitar o tempo do outro e tá ali como alicerce também. Falo, mas é muito assim, o dissociar não existe. Inclusive, você sabe qual que é o maior ativo da humanidade hoje? Qual? A atenção. A atenção está valendo mais que o amor hoje. Com certeza. Porque a atenção é amor. É que é tanta informação, é tanta mídia, é tanta coisa pra gente fazer, que a atenção é o maior ativo da humanidade. Então, obrigado por esses 50 minutos de atenção que você está dando para nós aqui. Total e plena. Como tudo que eu faço. Eu suspeito que eu tenho TDAH. Porque assim, quando eu pego uma coisa para fazer, eu vou. Mas também quando eu saio de cena, o Jeff me acompanha. Quando eu desligo por completo. Depois eu vou te mandar algumas coisas sobre TDAH, porque é incrível. É um ser humano peculiar que tem ônus e bônus, né? Sim, com certeza. O Jeff me conhece bem. Sim. Falando sobre as mulheres, falando sobre esse poder feminino, esse poder de influência, de costura, de sétima... Da intuição, né? Como fala? A sétima... Sexto sentido. A mulher tem o sétimo sentido, né? Deve ser a sétima arte, talvez. A sétima arte. Você acredita que o projeto de gestão por propósito empodera um pouco, nada, ou empodera muito as mulheres, esse projeto que você está fazendo junto com a Yasaka? Eu acredito muito no projeto e eu percebo ele como sendo o aliado para um projeto. Porque a gestão por propósito, ela não nasce do dia para a noite. Vem aqui, vamos fazer a gestão por propósito. Você tem que ter lá na tua essência algo que você queira fazer naquele formato, que você queira olhar o porquê você faz aquilo e qual o impacto que você causa. Então, a gestão por propósito, o programa de vocês que veio da Yasaka, ele veio como um aval para aquilo que eu já tinha dentro de mim e que eu queria aplicar. E com ferramental, para a gente poder organizar todas aquelas ideias. Porque eu vim de um mercado financeiro onde se falava muito, gestão por propósito, mas na prática não era bem assim. E aí a gente queria implementar isso. Como que organizar essas ideias? Como que fazer com que ele de fato saísse do papel para uma prática, sem a gente ir para um movimento de liberdade total. Eu li na época um livro, O Nascimento da Era Caótica, que foi assim um divisor de águas para mim dizer é o momento da gestão por propósito, porque eu já tinha muito claro a parte do que eu queria colocar e implantar para a cooperativa, no sentido de ter uma gestão humanizada, uma gestão próxima, uma gestão onde o associado estivesse ao centro, mas eu precisava do ferramental. E aí nessa leitura ele traz muito assim que a gente tem na sociedade que nós vivemos, com os profissionais que nós temos aí, muitos jovens de várias gerações diferentes, a gente tem que ter um caos organizado. Sim. E foi um livro muito, muito bacana que me trouxe insights assim, de como a gente ia conduzir. E aí a busca da Yasaka veio para coroar aquilo que já estava enquanto intenção, né? Mas ela nos apoia muito. E apoia também, porque você deve ter bastante gerente de agência mulher, né? Sim. Hoje é metade, meio a meio? 60% é mulher. Olha, e daí até gerente de agência as mulheres dominam. Daí para frente os homens dominam. A diretoria, GRDs, aí os homens acabam dominando, né? A gente tenta manter, né? Eu falo que eu faço um mescla ali, mas não escolho também por gênero, tá? Tem uma vaga, vou escolher por gênero. Não, é competência, né? E me diz uma coisa, porque eu estava conversando inclusive com a Roberta, ela não pôde estar aqui com a gente, está fazendo o mesmo podcast em outro lugar. Roberta, que é presidente da Transpocred. Existe o mundo é machista, as mulheres têm que fazer terninho para se equiparar, eu não posso me tornar um homem tão dura. A cooperativismo, a gestão por propósito te ajudou a ser essa pessoa mais equilibrada quanto resultado, quanto pessoas, quanto propósito, quanto as sobras da cooperativa. Mas por esses mercados ser tão masculino na alta liderança, você acredita que não sei, o que você acha? Se tem ou não tem também um próprio bloqueio da mulher, já que ela vê que isso é mais difícil? Sim. E tem talvez não acreditar nelas mesmas. E daí está dentro da minha missão. Eu falo que assim, o que eu faço para incentivar as mulheres a ocuparem cargos de liderança? Porque eu sei que eu inspiro muita gente. Eu recebo inúmeras mensagens, você me inspira. Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Algumas coisas inclusive assim. O motivo de convidarmos você hoje. Então assim, é dizer para elas claramente, você pode. Eu tive uma situação assim, onde era uma gerente de relacionamento e eu não dou conta. Eu falei, por que você não dá conta? Você não acredita em você? Pois eu acredito. E saí, deixei ela pensando com aquilo e com o passar do tempo ela quis evoluir na carreira, se tornar uma gerente de agência. Então é muitas vezes mostrar que elas têm
tanto ou mais poder que os homens, que está dentro dela. Como nada vem de graça no mundo, tudo depende da luta, depende da busca, depende do trabalho. E do desejo. E do desejo, com certeza. E o desejo precisa ser maior que o medo, né? Porque eu posso ter o medo. Sim. Esse mercado é mais masculino. Sim. Mas se o meu desejo for maior que o medo, eu consigo alcançar o objetivo, o sonho. Né? Todas somos capazes. Todas. É isso que eu tento deixar claro para elas, sabe? Assim, todas temos o potencial. Amanhã, às vezes quando vamos entrevistar até um que está entrando, um assistente de negócio, fala assim, onde você quer estar daqui 10 anos? A pessoa me olha, eu falo, daqui 20. Quando eu entrei sendo assistente de atendimento lá atrás do sistema financeiro, eu falava que eu ia ser diretora. E hoje eu estou aqui. Então, acredite no que você quer. Foque, mire e trabalhe. E é legal que eu me inspiro muito. Eu me inspiro com a Roberta, na presidente da Transprocred, com a própria AIFA, que é a presidente da Central, lá do Sicoob União, e com a Adriana Grigol, que é do Sicoob Maxi Crédito. Sim. E ela também, só que ela começou como assistente lá, né, na operação da cooperativa, e hoje ela é a diretora executiva. Então eu me inspiro bastante nisso, porque de alguma forma eu não tenho, meu pai foi ausente, então minha heroína era a minha mãe. Sim. Era pai e mãe, tanto é que eu dou presente para ela no dia dos pais e dou presente para ela no dia das mães. Olha, eu gostei da sugestão, vou dar para meus filhos. A minha mãe era a minha heroína, e ela teve um tempo, quando eu era muito novo, ela se culpou um pouco porque ela ficou ausente. Sim. E hoje eu e meu irmão falamos, a gente teve orgulho que você ficou ausente, porque você precisava botar comida para dentro de casa e fazer tudo, né? Então ela é a minha musa inspiradora, né? Mas você sabe que ele é o fundador da ESSACA, mas quem preside a ESSACA é uma mulher. É uma mulher. Que inclusive, ela é nossa diretora de operações, então eu e o Túlio Williams ficamos na estratégia, ela lidera 60 pessoas, e ela é minha sobrinha. E quando o Túlio veio para a sociedade, eu falei, Túlio, eu trouxe minha sobrinha para ensiná-la e depois ela vai para o mercado. Aí o Túlio, depois de um ano, falou, Cazu, não manda ela embora. Ela é muito importante para nós. Aí ela ficou por mais 4 anos, ela recebeu uma proposta, ela foi. No que ela voltou, eu falei, você não sai mais. Agora você fica para processo sucessório. Então ela lidera a operação toda. E ela também ela consegue, né, o pulso firme e a sensibilidade. E o colo ao mesmo tempo. E o colo, e de vez em quando ela fala, Cazu, nem vai, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Você vai fazer besteira, né? Eu quero aproveitar para perguntar para a Sheila sobre os desafios que ela encontrou, os aprendizados na liderança, mas só fazer um parênteses, que ela falou sobre empoderamento e o que ela causa enquanto espelho, né? Ela nem sabe, né, do que eu vou falar aqui, porque é bastidor de sala de aula, né? Mas em um dos programas nossos, a gente pergunta para a turma em sala de aula, né? O que te inspira a ser uma pessoa melhor, ou quem te inspira a ser uma pessoa melhor? E várias vezes o nome dela é citado em sala de aula pelos próprios colaboradores da Planalto Central. Então eu imagino que isso deva ser um motivo de muito orgulho, muita satisfação, saber que você tem inspirado tantas pessoas dentro do cooperativismo, inclusive dentro da sua cooperativa que você dirige tão brilhantemente. Então, o momento mais feliz, desafiador da sua carreira, qual foi? Assim que você falou, esse... Foi quando eu assumi a diretoria executiva da Planalto. Eu tinha ficado viúva fazer 3 meses, e aí eu decidi sair de Mato Grosso, onde eu me criei, estava há 39 anos, eu mudei de estado, mudei de cooperativa, eu deixei meus filhos, eu deixei tudo que eu conhecia, coloquei a mala nas costas e vim para o Goiás. Foi o momento mais desafiador da minha vida. Você estava viúva há 3 anos só? 3 meses. 3 meses? 3 meses. O dia que eu cheguei no Goiás, faziam 3 meses que eu tinha ficado viúva. De uma relação de 30 anos. Então, para você ter uma ideia do que foi o baque. E foi muito difícil eu tomar a decisão de ir, mas eu também tinha um propósito maior, que eu sempre ambiciei estar numa posição maior, não pelo cargo, mas por poder fazer a diferença. E foi uma escolha muito difícil. Deixá-los foi uma escolha muito difícil. Arrojo é uma palavra que te... Coragem e arrojo parece ser palavras que te inspiram. Coragem, resiliência, propósito. E hoje eu escuto você falando, minha mãe é uma heroína. Eu escuto dos meus filhos isso. Meu filho, principalmente, ele fala o tempo inteiro. Mãe... é a culpa, né? Eu sou ausente, eu isso, eu aquilo. Minha mãe é a mesma coisa. Mãe, ele fala, você é mais presente do que se talvez estivesse dentro de casa. Você está presente conosco. Porque quando eu vim para o Goiás, ele tinha recém feito 16 e ela estava com 19. Então era muito viúva, sem os filhos, em outro estado, assumindo uma posição de altíssima liderança. Exato. Não é de alta liderança. Sem histórico na região. Sem histórico na região. Pouquíssimos no sistema, dentro do cooperativismo.
desbravou. Bom, se Sheila não inspirar as mulheres, quem inspirará? Né? Com certeza esse foi o movimento mais difícil da minha vida. Eu imagino. Mas muito recompensador. Quando eu olho hoje, e olho a cooperativa que nós pegamos há 3 anos e meio atrás, e não que ela não cresceria se eu não tivesse ali. Pelo contrário, eu acho que ela tem muito a crescer e tem muitas pessoas que agregam. Mas quando eu olho o que se tornou a Planalto Central, uma referência até dentro do sistema em muitas coisas, a gestão por propósito implantada, as pessoas comprando a ideia e fazendo porque amam aquilo, não só pelo salário no fim do mês, eu olho e digo, valeu a pena. Valeu quando eu escuto o chefe dizendo assim, elas te citam como uma referência, eu digo, valeu a pena. Que bacana. Então, muito gratificante. Nossa, eu perdi agora o rumo das perguntas. Deixa eu voltar para o centro aqui. Tá bom. E que história de resiliência. Inclusive, nós estamos fazendo um curso, todos os sócios da EASACA estão fazendo um curso de aceleração de startup, né? E para as pessoas de negócio, eles fazem um teste. Essa é uma empresa chamada Forty9, né? Você sabe o que se chama, os grandes fundadores chamam Forty9? Sim. Porque em 1948, os Estados Unidos incorporou a Califórnia, que era do México, e descobriu o ouro. Tinham 3 mil mexicanos, no outro dia tinham 30 mil americanos cavando ouro. Né? Sabe quem ficou rico? Quem vendeu picareta e inventou a calça jeans. Esses caras aqui ficaram ricos. Isso foi em 1949. E o Vale do Silício está lá. Então eles falam que os big founders, os grandes fundadores, eles têm uma coisa em comum em soft skill, que é comportamento humano, né? Resiliência. Você é uma Forty9, resiliência. Resiliência. É aquela coisa, dia, é noite, é todo instante. Espera aí que a Siri está querendo falar com a gente quer também. conversar. Dá um pouquinho que a Siri está querendo entrar no papo. É mulher, né? Então, tem uma contribuição. Então, resiliência é um fator fundamental. Então, uma das dicas aí para as mulheres de negócio também é resiliência. A resiliência é entender que você vai ter tempos diferentes, entender que você vai fazer diferente e que talvez demore um pouco mais para as pessoas reconhecerem aquilo que você faz. Mas quando elas reconhecerem, você começa a ver também esse brotar, esse florescer daquilo. Você tem visto resiliência nessas mulheres de negócio? Muito. Muito. A mulher tem que ser muito mais resiliente por natureza. Ela lida com a culpa de eu sou mãe ausente, eu tenho casa, eu tenho um esposo, eu tenho um lar, eu tenho ali tudo para equilibrar. E ela tem que ser resiliente em muitas coisas. Talvez abrir mão do tempo pessoal dela para dedicar para a família, porque está competindo com a questão Então profissional. eu vou dar uma dica para todas as mães de negócio. Que se vocês sentem a culpa hoje, fiquem tranquilos. E eu vou falar como filho. Porque daqui a um tempo você vai ver nos olhos do seu filho quanto você tem orgulho da sua mãe ter feito aquilo. E falo isso enquanto mãe que ouço isso do meu filho também. É exatamente isso. Agora ela fica com um pouco de... Ai, meu filho, eu estou trabalhando, daqui a pouco a mãe vira nossa... Eu viro fã. Eu sou fã da minha mãe, de tudo que ela fez, de todas as carreiras. Inclusive, você sabia que minha mãe foi babá dos filhos do dono do Bradesco? Ah, é? Foi babá dos filhos do dono do Bradesco. E eu estava escutando a história, eu falei, mãe, me conta a sua carreira, como que foi? Ela falou, meu primeiro emprego. Minha mãe é russa, né? Olho azul, tudo, não tem nada a ver comigo. Meu pai é japonês, a mãe é russa. E ela contando que já tinha sido babá, foi secretária, assistente financeiro. E quando eu abri a EASACA, ela era minha gerente financeira. Foi minha gerente financeira por anos, não tinha dinheiro para pagar ninguém. Explorando a mãe. A mãe ajudando o filho, fica melhor. Sempre, né? Sempre. Sempre, né? Muito bom. E você tem uma pergunta sobre os livros, né? Não sei. Tem sobre os livros, mas eu queria perguntar algo sobre a liderança feminina, ainda você me permite aqui, Cazu. Como é que ela tem percebido o incentivo para empoderar, para desenvolver mulheres para os negócios, lideranças femininas? Eu sei que a cooperativa tem um movimento, inclusive, que vocês até publicaram no Instagram, no movimento. Conta um pouco. O movimento é o Comitê Mulher, né? Nós reformulamos o nosso Comitê Mulher. Ele vinha de um processo que, quando iniciou, era muito mais de assistencialismo. Logo entrou a parte da pandemia, então ele se tornou muito de ajudar pessoas carentes. Então as mulheres se uniam e faziam movimentos para conseguir ajudar aqueles que precisavam. E aí nós resolvemos, graças a Deus, com o fim da pandemia, dar uma nova cara. E o nosso Comitê Mulher, ele vem como um movimento de empreendedorismo, uma parceria do Sicredi com o Sebrae.
É um programa de 3 anos, onde a gente pega pequenas e microempreendedoras e elas vão passar por uma formação técnica, aprendendo a fazer gestão, aprendendo a questão financeira, a gente vai desenvolver todo esse processo. Então, os primeiros 12 meses é de aprendizagem, aí com 18 meses elas terão acesso ao crédito subsidiado, com recursos e taxas diferentes, e aí ela continua neste programa de desenvolvimento do próprio negócio. E quando ela chega aos 24 meses, ela começa a ser uma mentora de novas empreendedoras. Que bacana. Então, é um programa de 36, mas a gente está formando e multiplicando. Então, olha a diferença, né, no cooperativismo. Ela dá educação e depois financia o sonho para que aquela pessoa realize o processo. Para que o sonho não vire um pesadelo. O crédito mal concedido ou o crédito não orientado. Ou entre na estatística do próprio Sebrae. Né? Eu sou filho do Sebrae, comecei, fiz um trabalho bem forte lá no Empretec, no Brasil Empreendedor. Nós, inclusive, oferecemos o Empretec para elas como uma forma de formação. Sensacional. É educação com um apoio financeiro. E sair da estatística que 90% das empresas quebram em 2 anos, né? Perfeito. Abrem e quebram em 2 anos. Então, você dá a base antes de dar o dinheiro. Perfeito. Né? Educação, crédito produtivo orientado. Garante, inclusive, não ter depois o problema de inadimplência. Mas o foco principal, eu falo que não é nem a inadimplência. Assim, a gente quer desenvolver essas mulheres e quer criar uma rede de apoio, que essas ajudem a desenvolver outras. Então, uma turma de 50 empresárias ali, microempresárias, que estão começando esse processo. A gente vai ter o lançamento oficial dia 29 agora. Sensacional. Do Comitê Mulher. E aí começamos os trabalhos muito intensos. É um projeto muito bonito. É um projeto que, quando a gente olha o alicerce, ele vem para trazer esse movimento de empoderamento feminino. Já que você está falando sobre empreendedorismo, mulheres, etc., e que um desempenho superior precisa de uma competência superior, um aprendizado superior, que livro que você mexeu com você? Sei que você falou, Cazu, eu lembro dos livros, mas não lembro dos autores, mas não importa. Quais os livros que você... Cazu, assim, o que foi divisor de águas para mim, para olhar para a questão do meu propósito, e não só ter um trabalho para gerar renda, foi, afinal, porque eu estou aqui. Que legal. Livro que, assim, ele foi um divisor de águas, uma leitura muito rápida. Hoje não se acha mais nem em livraria, só em sebo, é um livro muito antigo. Depois veio outros, como Qual a Sua Obra, do Mário Cortella, A Velocidade da Confiança, é um livro que é muito importante do Stephen Covey. Então, assim, tem vários. O próprio Nascimento da Era Caótica também. Mas não é só livro que amplia a nossa visão de mundo. Eu falo que o livro é importante, ele amplia a nossa visão de mundo, as relações são importantes, ampliam. Mas eu tenho uma paixão minha, que talvez seja o meu hobby que eu não falei, que é viajar. Falo assim, isso amplia uma visão de mundo muito grande. A viagem mais inspiradora, então, sua? Mais inspiradora, eu acho que foi a última que eu fiz agora. Nós fizemos voltei há menos de um mês da Rota 66. Que legal. Que é ali de Santa Mônica, fomos até Los Angeles. Acho que o Túlio fez essa rota. Você fez, né, Túlio? Não Túlio fiz a rota inteira, mas foi uma viagem muito bacana. Porque ali fez de moto? Não. Não tem mais idade para moto. Mas tem coragem. Coragem tem, né? Mas foi uma viagem assim que a gente estudou muito sobre como foi. E no decorrer da viagem, a gente ali andando, nós relembrávamos trechos ali da história. Então, como os antigos fizeram aquilo a cavalo, desbravando, buscando ouro. Então, assim, foi uma viagem de reflexão, lógico, de muita diversão, mas foi uma viagem, todas elas eu tento fazer com um cunho cultural também. Então, eu estudo muito a região para qual eu vou, eu tento buscar conhecimento, mas essa foi muito interessante. Seu livro, o livro que mais te inspirou, cara, qual foi? Cara, eu gostei muito do Devir. Foi por conta da transição do banco para a Yasaka. Será que eu posso ser o educador? Era gerente de conta regional, cuidando de pessoas dentro do mercado financeiro. Será que eu consigo encontrar outros caminhos? Tenho dons e talentos submersos, e aí o Devir me mostrou isso. Meu livro, cara, eu estava no Japão em 1998, eu era Dekasegi no Japão é quem vai trabalhar longe de casa. Eu era soldador, né, trabalho bem operário assim, e eu li A Universidade do Sucesso de O. Diamandino. E falava sobre vendas. Eu nem era vendedor, eu era operário lá, né? E foi o livro que me inspirou assim também. E viagem, Jeff? Já que nós estamos aqui, nós três. Cara, a minha esposa tá me cobrando para voltar para lá, para Punta Cana. Punta Cana? Punta Cana, sensacional. Também é muito boa. A minha melhor viagem foi uma viagem de última hora com os amigos, né? Meus amigos de infância, juntou 10 amigos e fomos fazer Ilhabela Castelhanos. Só que eu fui de Jeep e foi um Vectra.
Só que não dava para descer com o Vectra. Nossa. O Jeep descia, era um Jeep Samurai e tudo, mas a gente botou o Vectra dentro da praia de Castelhanos. Sério? Ele foi e voltou. O desafio. Foi o Casou pra fazer- Então foi uma melhor viagem da minha vida. Foi As viagens do Casu são aventuras, né? Ô, Sheila, Sempre. a gente está caminhando aqui também, o tempo urge, né, Casu? A gente está caminhando também aqui para a nossa reta final do podcast, mas é importante colher da Sheila agora uma visão de futuro pensando na liderança feminina, né? O que você imagina, deseja dessa liderança feminina transformando o mundo dos negócios? Qual que é o teu pensamento olhando para o futuro agora? Jeff, meu maior desejo é que não se tenha essa distinção, porque é feminino ou masculino. É que as mulheres ocupem um lugar que é delas, que é o lugar que elas podem construir, é o lugar onde elas querem estar. Então, eu acho que o meu maior sonho é que no futuro a gente não fale mais, liderança feminina, porque as mulheres não ocupam cargo de liderança. Eu acho que, assim, é que elas de fato se apropriem daquilo que elas querem. Vai ter sacrifícios? Vai, como pro homem também tem. Vai ter momentos que vai ter que abrir mão da vida pessoal? Vai. Mas vai ter muitas outras coisas que vão ser gratificantes. Então, assim, o meu maior sonho quando eu penso numa liderança feminina é que ela não precisa mais ser dita. Que ela aconteça de forma tão natural, porque é a tendência, né? Nós não precisamos mais de uma distinção de gênero. Bacana. E se eu acolá? É. E se eu acolá? Mas e no aqui? Que dica que você dá para que esse acolá aconteça? Que dica que você dá para as mulheres para esse aqui agora? Pro aqui e agora. Porque essa não é a realidade. Não, com certeza. Esse é o sonho. Esse é o sonho. Mas a dica que você dá agora para que o acolá aconteça? Que acreditem nelas mesmas, que não se deixem masculinizar pelo processo, ou seja, eu não posso ter filho porque eu quero ter uma carreira, isso não existe. Eu tive 2 filhos durante a minha trajetória. Não se deixem abalar por isso, acreditem nos sonhos, foquem e acreditem principalmente que elas são tão boas quanto homens ou melhores. Tá? Então eu acho que esse é a grande dica, assim. Olhe para aquilo que você acredita e não se limite pelo fato de ser mulher. Sheila, Jeff, muito obrigado. Um pingo no Y especial para nós aqui. Pessoal, por favor, clica no botão aí, porque vocês vão ver os outros episódios também. Tem o episódio da Roberta que vai entrar, tem o episódio do Adelino que também vai entrar. Então cliquem aí no botão para ver os novos episódios. Obrigado e um forte abraço a todos vocês. Valeu, Obrigado pelo Sheila. convite. Valeu. Tchau, Obrigado, tchau. Sheila.